Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu vou trazer algumas reflexões das teorias de aquisição de segunda linguagem ou de uma nova linguagem para os estudos do grego bíblico e também pode ser aplicado ao hebraico bíblico, tá? Mas eu vou focar um pouquinho no grego porque nós temos um curso aqui no nosso canal, no nosso espaço de membros aqui do canal sobre grego bíblico. Então, se você clicar aqui no botão de membro, seja membro, você vai ter lá o Instituto de Linguagem Bíblica, R$ 39 por mês, se eu não me engano, onde eu tenho um curso que vai 180 aulas, talvez chegue a 200 aulas, onde eu gravo aí para ensinar o grego bíblico de uma perspectiva, de uma metodologia única e diferente aqui no Brasil, tá? Que é muito conhecido lá fora, que é muito usado lá fora pelos melhores linguistas e pedagogos aí do grego, mas que não é conhecida e não é usada aqui no Brasil, pelo menos até onde eu saiba, por assim dizer, tá? Então, gente, vamos lá. Eu gostaria de fazer uma distinção linguística hoje. Linguística é uma área que é uma ciência especial, como as outras mais áreas, matemática, biologia, química, tá? Onde vai fazer um recorte técnico e teórico e científico da linguagem humana, tá? Então, a linguística é a linguística teórica, tem a linguística aplicada, a linguística teórica é exatamente isso, tá? Então, eu levo meus estudos de teologia ao passo que eu levo meus estudos de linguística também, e uno os dois nos meus estudos, aplicando a linguística, então, teórica, geral, no texto bíblico, na apreensão do significado do texto bíblico, tá? Então, eu sou formado em teologia, então, depois eu sou formado em letras, me formei em letras na PUC de Campinas, excelente curso lá, considerado um dos melhores aqui do estado de São Paulo, tá? Muito bom mesmo, gostei demais. E aí eu fiz uma pós-graduação em psicolinguística, depois que eu terminei, fiz uma pós-graduação em Novo Testamento também. Então é uma área que eu gosto bastante e ela é bem difícil, não é como toda ciência especial, ela não é nada fácil. E dentro da linguística você tem na linguística aplicada essa questão de aquisição de segunda linguagem. Então você tem a língua materna, você tem então como que você adquire uma segunda língua, né? Uma terceira, quarta língua, por exemplo. Então, esses estudos são muito pertinentes na nossa pedagogia e na nossa didática para aprender o grego bíblico e o hebraico bíblico, tá? E nessa área, sub-área da linguística, nós temos uma distinção entre conhecimento explícito e conhecimento implícito de uma língua, tá? Então, o que é isso, gente? Conhecimento implícito de uma língua é você saber falar a língua, se comunicar na língua, sem necessariamente pensar sobre ela. Então, o português brasileiro é minha língua materna, então eu estou me comunicando naturalmente, implicitamente, eu sei o português brasileiro, e então esse é o meu conhecimento implícito da língua portuguesa, tá? Quando lá na faculdade eu me aprofundei 4 anos na gramática do português, né? Dei aula de português 1 ano depois que eu me formei, depois eu saí para dar só aula de teologia, né? Eu fui adquirir, então, o conhecimento explícito da língua, ou seja, conhecer sobre a língua, conhecer a gramática da língua, tá? Então eu posso fazer essa distinção na minha cabeça, eu posso pensar nas categorias que eu estou falando, dividir sintaticamente sujeito-objeto, dividir morfologicamente verbo, substantivo, dividir aí semanticamente, pragmaticamente, enfim, todas as áreas da gramática, né, formal de cada língua, tá? Então isso é muito útil para nós aprendermos o grego bíblico, tá? Então, por exemplo, a maioria se não todos os cursos aqui no Brasil, focam no conhecimento explícito do grego, ou seja, focam no conhecimento da gramática do grego, tá? Isso eu estou falando para vocês, não é o ideal, é muito ruim, é muito difícil, se torna excessivamente difícil o aprendizado, acaba desestimulando o aluno, você acaba parando no meio do caminho, e você perde esse conhecimento muito rápido. A partir do momento que você começa a esquecer os paradigmas por não usá-los o tempo todo, você começa a esquecer o que você aprendeu, você tem que aprender de novo, esquece, aprende de novo, e isso não tem fim. Todo mundo que sai do seminário fala, a não ser que você vai continuar os seus estudos depois, o pessoal que continua o estudo depois acaba se aprofundando, mas todo mundo que sai do seminário fala, não sei mais grego, eu sei apenas o alfabeto, que eu consigo ler a palavrinha ali, mas fora isso, eu não sei mais nada, né? Mesmo tendo passado por um curso de 1, 2 anos de grego dentro dos cursos de teologia do nosso país, tá? Isso, eu tô falando dos melhores, tá? Porque tem outros aí que nem tem, né?
Então, conhecimento explícito é você apenas saber os paradigmas, conhecimento implícito é você realmente saber usar a língua, saber se comunicar naquela língua. E uma vez que eu sei me comunicar na minha língua, eu não preciso, para ler um texto, né? Por exemplo, estou lendo a minha Bíblia aqui, Almeida século XXI, traduzida, né? Eu não preciso lembrar, por exemplo, que essa palavra, a terminação tal é pretérito, a terminação tal é o que mesmo, ão é futuro, e aí, não, eu não preciso, eu tenho esse conhecimento implícito, eu já sei tudo isso, e eu estou lendo aqui naturalmente. Então, conhecer a língua ajuda demais na hora da leitura da mesma língua, tá? Então, uma coisa, por exemplo, quando você fala assim, eu sei grego, quando alguém fala para você assim, eu sei grego, grego bíblico, né? Eu sei o grego clássico, por exemplo. Aí você fala, então conversa comigo em grego. A pessoa fala, não, eu não sei grego dessa forma, porque é uma língua morta, a pessoa vai falar, né? É uma língua morta, então só sei as regras gramaticais. Então é diferente, por exemplo, você fala, eu sei japonês. Aí se eu falar assim, fala um pouco de japonês, então aí você fala japonês, tá? A gente está tratando a língua de forma diferente. Então uma coisa é eu sei japonês. Então, Hajime Mashite, Yoroshiku Shimasu desu, Boku wa William, e assim por diante. Estou falando japonês de forma fluente, sem pensar, tá? Outra coisa é, fala grego. Eu sei o paradigma do indicativo, do subjuntivo e tal. Mas se eu perguntar, vamos construir uma história aí, vamos falar Rodulos Tuptei to Teknon, né? E aí, Rodulos Stiei to Arton, o que que isso significa? Não, isso não está no Novo Testamento, isso não é um versículo, então não sei o que significa, né? Eu tenho muita dificuldade para entender isso, né? Então, a aquisição do conhecimento implícito da língua, ela é extremamente importante para o conhecimento explícito e vice-versa, tá? Então, o modo como a gente conhece nossa língua materna, nossa língua número um, nossa L1, que é chamada linguística, a gente começa ouvindo frases, a gente repete frases, e a gente só depois sei lá, dependendo da escola do Brasil, né, com 10, 12 anos, você vai começar a aprender a ler, né? Mas se você é alguém que está ensinando seu filho em casa, por exemplo, com 3 anos, 3, 4 anos, ele já pode saber ler, por exemplo, né? E algumas questões gramaticais aí, tá? Ou se não, só na faculdade mesmo, se você fazer um curso de letras, que você vai pensar mais profundamente ainda sobre a língua, tá? É claro que nos estudos da aquisição da linguagem, hoje em dia, isso é distinto, é diferente a aquisição da língua materna da aquisição de uma segunda língua. Por quê? Porque a criança ela não tem a nossa capacidade mental de abstração, né? Então, nós não somos crianças, nós não somos bebês, tá? Então, que uma criança demora, entre aspas, né? Mas demora um tempo aí para aprender ela não tem ainda capacidade cognitiva para fazer uma abstração do nível de uma gramática formal mais profundo, né? É, nós temos isso. Então, qual que é a proposta do meu curso aqui de grego? Enquanto eu vou ensinando a língua para vocês, o vocabulário, a construir as frases, para vocês construírem frases independentemente e conseguir se comunicar em grego, toda aula eu ensino gramática. Mas qual que é a diferença? É que nos outros cursos de grego, e aí não estou simplesmente colocando um melhor que o outro, não é essa a minha intenção é mostrar uma metodologia melhor para vocês, tá? Eu queria que todo mundo usasse essa metodologia aqui no Brasil, quem sabe um dia a gente pode influenciar os seminários nesse sentido, né? Mas o ponto é, em vez de eu dar uma aula de 40 minutos fazendo vocês memorizarem um monte de paradigmas do grego, eu ensino um pequeno ponto da gramática, e aí eu ilustro com várias frases, histórias, um vocabulário mais rico, vou ensinando várias palavras, a gente vai construindo, a palavra que você aprendeu, você vai já construindo uma frase com um ponto gramatical que você aprendeu também, e isso você vai paulatinamente, gradualmente, crescendo o seu conhecimento bíblico, da língua grega, perdão, e ajudando melhor na leitura do texto original.
tá? Então isso é um milhão de exemplos dos benefícios de aplicar a linguística teórica, a linguística aplicada nos estudos bíblicos, na aquisição do grego, do hebraico, do aramaico, do latim, tá? Mesmo sendo línguas mortas, tá? Mesmo sendo línguas mortas, é possível você ter um bom input, você ter um bom conhecimento implícito da língua, te ajuda demais na aquisição, tá? Então ficou curioso? Se inscreva aqui no nosso parte de membros aqui, para você, conhecendo melhor o grego, com muitos exemplos aí, muito vocabulário, você consiga conhecer melhor a palavra de Deus e ser mais abençoado e edificado nesse sentido, tá? Então, pessoal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se vocês gostaram, se foi útil para vocês. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e a gente se vê por aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.